Olá, povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adverbs of frequency, que nada mais é do que os advérbios de frequência. E para quem não lembra o que é um advérbio, vamos desmontar a palavra para ficar fácil. Ad, de adição, verbio, de verbo. Então, que vem somando ao verbo, que vem junto do verbo, para modificar ele. Então, falar que eu fiz o dever rápido, ou que eu fiz o dever ontem, ou que eu fiz o dever na escola, esse rápido, esse ontem, esse na escola, estão modificando o modo como eu faço meu dever. Então, existem muitos tipos de advérbios. Eles podem ser de modo, de tempo, de lugar e de frequência, que é o que a gente está vendo aqui na aula. Bora começar essa aula já falando dos principais, os mais comuns. Always, que a tradução é sempre. Usually, geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. E never, nunca. Dá pra gente perceber que eles já estão numa ordem aí, do mais frequente ao menos frequente. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. E até aí tá bem fácil, é só decorar vocabulário. Mas, sobre essa matéria, é importante a gente falar da posição desses advérbios dentro da frase. E esse trecho da matéria pode ser bem complicado e bem extenso. Então, vamos tentar fazer aquela regrinha para sobrevivência. Regra que toda situação vai dar certo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o advérbio, ele sempre vai ter que aparecer entre o sujeito e o verbo. Então, por exemplo, a frase eu sempre estudo, o sujeito é I, o advérbio é always e o verbo é o study. Então, essa frase ficaria I always study. Porém, se esse verbo aqui for o to be, ou seja, o am, are, is, was, were, will be e assim por diante, a gente tem que pensar assim, a gente nunca pode separar o sujeito do que ele é ou da onde ele está. Então, a gente vai deixar esse verbo do ladinho do sujeito e o advérbio vem depois. Então, a frase eu estou sempre atrasado, em inglês ficaria I am always late. Notem que a gente não fez I always am, beleza? A gente nunca pode separar o sujeito do verbo to be. E ainda dentro desse conteúdo, a gente precisa falar das adverbial phrases, que são as locuções adverbiais. O nome é difícil, mas tenta lembrar assim. Locuções lembra de locomotiva. A locomotiva geralmente puxa vários vagões. Então, uma locução adverbial nada mais é que um monte de advérbio junto ou várias palavrinhas para poder formar esse advérbio. Vamos ver o exemplo. Once significa uma vez. E a gente pode combinar ele com a day, a week, a month. Isso me daria uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. E aí vocês percebem que esse once a day é formado por mais de uma palavra. É formado por mais de uma palavra? É locução adverbial. Também poderia ter usado every day, every night, every week, todo dia, toda noite, toda semana. Ou ainda, 3 times a week, 3 vezes por semana. Tudo isso é exemplo de locução adverbial. E por que a gente precisa falar desse assunto? Porque a posição de uma locução adverbial é diferente da posição que a gente vai deixar só o advérbio. Quando a gente tiver que usar várias palavras ou vários advérbios juntos, a posição vai ser sujeito, verbo. Você vai fazer a sua frase normal e vai deixar essa locução lá no final da frase. Ela vai ser a última coisa da frase. Então, parando para pensar nesse exemplo aqui, ó. Eu estudo inglês 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, a gente percebe até em português que é uma locução. São várias palavrinhas aí formando o advérbio de frequência. Então, seguindo essa regra, a gente teria o sujeito I, o verbo study, eu estudo inglês, I study English, e por último, nosso advérbio, 3 vezes por semana vai ficar 3 times a week.